Pelas barbas dos 1000 macacos, camarões me mordam. E é com essa icônica frase do maior marinheiro caolho que já existiu que estreamos aqui no Leitor Avulso o Canto do Conto. Enquanto o formato Leitor Avulso é baseado na roda de conversa de um clube de livros, o Canto do Conto é nada mais do que eu chegando para os meus amigos e amigas e contando uma história que eu achei interessante. Nele iremos abordar principalmente contos e o foco será a narrativa. Quando eu estava idealizando esse formato, eu conversei com um grande amigo que adora leitura, um abraço aí Cristiano, e ele me deu a dica de começar com a Balada do Velho Marinheiro. E quando ele disse esse nome, acendeu a luzinha. Eu já tinha ouvido falar disso antes. O Iron Maiden tem uma música com esse nome, mas eu não sabia que era baseado numa obra escrita. E como eu adoro colecionar essas referências, eu disse para ele que iria sim começar por essa indicação. Mas sendo bem sincero com vocês, quando eu terminei de ler a primeira vez, eu não gostei tanto da obra, ela me causou um certo estranhamento. Mas como havia alguns elementos nela que eu tinha adorado, eu decidi dar uma segunda chance e fiquei remoendo a história. Fui remoendo, fui sentindo o gostinho que ela deixou e percebi que o retrogosto era bom. Eu só não tinha conseguido apreciar da primeira vez. Então eu fiquei escutando a música do Iron Maiden, fui pegando outras versões, outras traduções, e em uma das traduções eu vi um prefácio que falava do autor da obra, o Samuel Coleridge. É um inglês que nasceu há mais de 200 anos. E eu vi que ele foi o cara que popularizou o termo suspensão de descrença. E foi exatamente isso que faltou para mim para aproveitar a história na primeira leitura. Me faltou suspensão de descrença. Mas o que é essa suspensão, né? Todo mundo, mesmo quem nunca leu um livro, tem seu contexto como leitor. E esse contexto é formado pela nossa realidade, pelas nossas experiências e crenças. Quando a gente pega uma obra que vai diretamente contra isso, a tendência é que a gente não dê crédito à obra, que a gente não acredite nela. E isso faz com que a nossa imersão seja comprometida e muitas vezes também faz com que a gente não goste dela. E é aí que vai entrar o jogo de cintura do autor da obra para lhe convencer de que o entretenimento que você terá vai compensar a crença necessária nos elementos fantásticos da obra, ou seja, vai compensar a suspensão de descrença investida. E é nesse contexto que eu venho lhe pedir, além do tempo investido no episódio, um pouquinho de suspensão de descrença a mais que o normal. Não só pela história que eu vou lhe contar, mas porque eu gostaria que nos próximos minutos você esqueça que eu sou o Ciro e me veja apenas como um velho maltrapilho que puxou o seu braço enquanto você estava fazendo sua caminhada do fim de semana. Você puxou seu braço de volta e se soltou, e já estava esperando eu pedir dinheiro. Porém, o pedido não veio. E quando você olhou para mim, você viu o meu olhar. E o meu olhar era muito intenso. Não era um olhar de quem estava só ali para lhe pedir dinheiro. Era um olhar de quem tinha um objetivo por trás do gesto. Mas então você ficou se perguntando o que aquele velho maltrapilho que você nunca tinha visto antes iria querer com você. E isso atiçou a sua curiosidade. E quando eu percebi que eu tinha sua atenção, então eu comecei. Me desculpa se eu te assustei quando eu puxei teu braço, mas é que eu preciso muito de um pouco do teu tempo e da tua atenção para te contar a minha história. Se você quiser ficar mais à vontade, pode até sentar aqui na sombra. Pode não parecer, pelo jeito que eu tô aqui todo acabado, todo mal amanhado. Mas eu sou, quer dizer, eu era um marinheiro. E eu me lembro como se fosse ontem, a minha última viagem. A gente estava todo empolgado lá na tripulação. A cidade deu uma festa de despedida pra gente. Foi uma coisa linda. E a gente passou pela igreja, passou pelo farol e saiu todo animado rumo ao sul. Porém, essa nossa alegria não durou muito tempo não. Pouco tempo depois que a gente estava em alto mar, um temporal muito violento veio do nada e pegou o navio e jogou a toda velocidade em direção ao sul. E quando esse temporal finalmente acabou, a gente reparou que estava dentro do nevoeiro. Neve em cima, gelo embaixo e o navio preso no meio.
E a gente não tinha o que fazer ali no meio daquele frio. O frio assassino acabando com a gente. Não tinha pra onde correr. Não tinha como se proteger dele. A gente já tinha desistido e estava entregando a alma a Deus. Quando do nada veio voando um albatroz e pousou ali no meio da gente. Todo inocente, não tinha medo, ele ficou ali pertinho. E a gente recebeu ele como se fosse um irmão, filho de Deus. A gente fez gracejo com ele, brincou um pouco, a gente deu até comida. E aí ele ficou satisfeito e saiu voando em cima do barco, voando em círculos. E foi então que o gelo começou a rachar e se abriu. E fez um barulho tão grande como se tivesse assim caindo um raio em cima dele. Então o timoneiro aproveitou e a gente saiu de lá. E assim que a gente saiu, começou a soprar um vento e o vento foi levando a gente de volta para o norte e a gente deixou o gelo para trás. Mas a gente deixou só o gelo, porque o albatroz e o nevoeiro continuavam seguindo a gente. E dia após dia, fosse por gracejo, fosse pela comida, fosse pelo que fosse, o albatroz todo dia ia lá pro barco. E eu já estava cansado daquele nevoeiro, já estava me sentindo sufocado. Então eu peguei a minha besta e com uma flecha eu matei o albatroz e selei o meu destino. Todo mundo da tripulação veio querer me julgar, veio ficar falando de mim, veio falar que eu tinha matado a ave e que tinha dado boa sorte pra gente. Mas foi só o pessoal ver o sol nascendo bonito e o nevoeiro baixando que o pessoal entendeu por que eu tinha feito aquilo e me perdoaram. E então eles se tornaram cúmplices do meu crime. E foi então que o vento morreu e o albatroz começou a ser vingado. E o silêncio era tão grande que às vezes a gente falava só para rompê-lo. Sem vento, a embarcação ficou parada durante dias, igual uma pintura num retrato. E dia após dia o sol ficou castigando a gente, e a gente morrendo de sede, morrendo de calor, água por todos os lados, mas não tinha uma gota sequer para beber. E estava tão quente, mas tão quente, que as nossas línguas e gargantas secaram. Quando a gente tentava falar, parecia que estava engolindo fuligem e tossia na hora. E mais ou menos nessa altura, alguns dos marinheiros começaram a falar que estavam sonhando com o espírito que estava atormentando a gente. Ele vinha seguindo a gente por baixo d'água desde o Polo Sul. Ai de mim, quando eu lembro daqueles olhares, tanto os jovens quanto os velhos, todos estavam olhando para mim com as caras mais terríveis. E como se eles estivessem assim tentando se isentar do que aconteceu, eles pegaram um anel de ferro e me usaram de cruz para o albatroz e prenderam ele no meu pescoço. E para fugir de tanta hostilidade, eu decidi subir no mastro e lá eles me deixaram em paz. E não demorou muito para eu ver longe, lá no horizonte, uma manchinha preta bem miudinha que rapidamente cresceu e se transformou num barco. E eu me lembro que aquela visão me deixou tão alegre, tão esperançoso, que na hora eu não pensei duas vezes. Eu dei uma dentada no meu braço, bebi um pouco do sangue para poder molhar a garganta e gritar para o pessoal que vinha um barco. O pessoal lá embaixo ficou tão empolgado que até cantar eles conseguiram com a garganta seca do jeito que estava. Eles estavam tão felizes comemorando aquele navio que eles tinham certeza que vinha no resgate. Mas então eu percebi que tinha uma coisa muito errada naquilo tudo, muito errada mesmo. Como é que aquele navio estava chegando tão rápido se não tinha vento? E toda aquela comemoração e alegria morreu na hora que o navio passou na frente do sol. E todo mundo viu que ele estava todo esburacado e suas velas estavam todas rasgadas. Aquilo não era um barco. No máximo ele era o esqueleto de um. E só Deus sabe como é que ele estava conseguindo flutuar. A única tripulação que a gente conseguia ver nele eram dois vultos. E quando ele chegou mais perto, a gente com terror percebeu que tal era o navio, tal era a tripulação. Um dos dois vultos era uma caveira, nada mais nada menos que a morte em pessoa. O outro
Era uma mulher com um lábio vermelho, bem corado, cabelo loiro lindo e a pele branca, bem alva. Alva como a pele de um cadáver, toda enrugada como se tivesse lepra. Mais terrível que a morte, a lei de vida em morte. E quando o navio se aproximou, a gente percebeu que as duas estavam se divertindo no jogo de dados. Então a lei de vida em morte gritou feliz, dizendo que tinha ganhado. Deu 3 assovios. E então o sol caiu no mar e fomos mergulhados na mais pura escuridão. E sussurrando, o navio sinistro saiu voando por cima do nosso. Pouco tempo depois, a lua surgiu e iluminou o barco o suficiente para eu conseguir ver o rosto de meus colegas, se virando para mim e me amaldiçoando com seus olhares. E um a um foram caindo, sem tempo de gritar, sem tempo de chorar, sem tempo de se despedir. 4 vezes 50 marujos mortos no navio. E as suas almas passaram zumbindo por mim, que nem a flecha que eu atirei no pobre albatroz. E então veio a solidão. Era só eu naquele mar sem fim, e nenhum santo se apiedou da minha alma em agonia naquele momento. E eu não conseguia entender por que uma tripulação tão grande, tão bonita, tão vigorosa havia morrido, enquanto o mar estava cheio de criaturas desprezíveis vivendo, incluindo eu. Então eu tentei olhar para o convés, mas meus olhos não conseguiram suportar aquela visão tão terrível. Então eu olhei para os céus tentando orar, mas eu não consegui pronunciar nenhuma palavra. E eles continuavam lá no convés. Nem mortos eles paravam de olhar para mim daquele jeito. É só quando você olha nos olhos de um cadáver e ele olha de volta que você entende o que é uma maldição de verdade. E durante 7 dias e 7 noites eu tive que suportar a agonia daqueles olhares, sem conseguir morrer. E depois de tanto sofrer na solidão, eu passei a desejar pela luz da lua, pois era ela quem me revelava minha única companhia viva, aquelas criaturas que eu tanto desprezara. E ficar ali no navio, sob o luar, olhando aquelas belas criaturas nadando, aliviava o peso da solidão em meu peito, e foi amolecendo meu coração aos poucos, a ponto de eu começar a amá-las, e sem perceber, abençoá-las em meu coração. Foi então que o aro de metal afrouxou no meu pescoço, e o albatroz caiu no mar e afundou igual chumbo. E percebi que finalmente eu pude voltar a pronunciar orações. Não lembro em que momento eu cheguei a dormir, mas eu lembro que nos sonhos eu sonhei que os baldes estavam enchendo com orvalho. E quando eu acordei, eu percebi que estava chovendo mesmo. Aproveitei para beber toda a água que eu consegui, mas eu ainda estava tão fraco que eu achei que eu estava morto e que eu estava na forma de espírito. Mas foi aí que finalmente, depois de tantos dias, o vento voltou a soprar. Ele começou fraco, balançando um pouquinho a vela, mas ele foi ficando forte a ponto de conseguir mover o barco. E foi então que os mortos começaram a gemer e a se levantar. E eles foram passando por mim, me ignorando e reassumindo as suas tarefas de quando eram vivos. E eu já estava morrendo de medo, achando que era outra obra maligna em ação. Mas então amanheceu e os cadáveres começaram a sussurrar, e o sussurro virou uma canção, a canção mais bela que eu já tinha ouvido. Os 200, todos em perfeita harmonia. E aquilo foi o suficiente para acalmar meu coração. Mas então o vento morreu novamente. Porém, tinha alguma coisa empurrando o navio para frente e para trás repetidamente. Então, como se fosse uma criatura selvagem pegando impulso, ele saltou à frente a toda velocidade. E eu me lembro que eu senti o sangue subindo para a cabeça e eu desmaiei na hora. Não sei quanto tempo foi que eu fiquei desmaiado, mas quando eu estava quase acordando, eu lembro de ter ouvido 2 vozes falando.
Esse? Então o homem é esse? Foi ele que matou o pobre albatroz? O espírito solitário do sul amava aquela ave, e aquela pobre ave amava o homem que a matou. Então a segunda voz falou: Este homem já fez muita penitência, e muita mais fará. E percebendo que eu estava despertando, os dois espíritos foram embora. Quando eu finalmente levantei, eu percebi que a tripulação continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido. E com medo de encarar aqueles olhares vazios, eu olhei para baixo e percebi pela cor da água que a gente tinha voltado para o mar de casa. Então o vento voltou a soprar e o navio ganhou velocidade. E eu não lembro de já ter sentido tanta alegria no peito quanto no momento em que eu reconheci o farol da minha terra natal. E quando a gente já estava mais próximo, eu rezei a Deus: Senhor, despertai-me agora, ou dai-me o sono sem fim. E aquela noite estava bem iluminada. Já estava dando para ver a cidade e a igreja no alto servindo de coroa. E quando a gente já estava quase no porto, toda a tripulação começou a ir para o convés. E mais uma vez, um a um foram todos caindo. E eu juro pela minha alma, em cima de cada marujo caído apareceu um serafim, um homem feito de pura luz. E então todos eles se despediram de mim e foram embora. Um barulho na água me fez desviar o olhar e eu percebi que um bote se aproximava. Provavelmente ele foi atraído pelo brilho angelical. Pude contar 3 homens em sua tripulação, e no meio deles eu reconheci o ermitão da cidade. Um senhor idoso que vivia isolado, grande conhecedor dos hábitos cristãos. E apesar do seu isolamento, ele adorava a companhia dos marinheiros e vinha cantando alegre no bote. E no momento em que o bote encostou no navio, o navio afundou igual chumbo, como se o mar tivesse sido aberto debaixo dele. Mas o meu corpo se recusou a afundar, e por sorte o capitão do bote não perdeu tempo e me puxou logo para dentro. E durante alguns instantes de pura agonia a gente ficou rodando no redemoinho que o navio deixou, enquanto escutava ele afundando. Quando finalmente o bote parou de rodar, o capitão havia desmaiado, o marujo que estava com ele chorava com as mãos na cabeça e o ermitão estava num transe religioso rezando sem parar. Então eu mesmo tive que pegar os remos e levar a gente para terra firme. E a primeira coisa que eu fiz quando a gente pôs os pés em terra firme foi implorar para o ermitão me absolver do meu crime. E foi então que eu peguei uma penitência para a vida toda. Repetidamente e sem aviso, eu sou atormentado por uma agonia, e ela só para de queimar meu coração quando eu conto a minha história para alguém. E desde então esse vem sendo o meu destino, vagar de terra em terra. E quando eu vejo um rosto no lugar, eu sei que aquela é a pessoa que a minha história ouvirá. E essa pessoa hoje foi você. Adeus. Adeus. Porém, convém acrescentar: só ora melhor quem ama melhor, seja médio, grande ou miúdo, pois o Senhor bom Deus que nos fez, Ele criou e ama tudo. Bem, meus queridos e queridas, é assim que termina, com o velho marinheiro cumprindo sua penitência, vagando em busca da próxima pessoa que irá ouvir sua história. Antes de terminarmos, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeira, essa não é a versão original, é uma adaptação que eu fiz. A versão original, ela é toda em versos rimados e ela se passa numa ambientação diferente. Se você achou a história interessante, vale a pena você dar uma conferida na obra original. Ela já é uma obra que tem mais de 200 anos e você consegue achar ela gratuitamente na internet pesquisando pelo PDF ou TXT. Caso você seja fã ou curta o estilo heavy metal, eu também aconselho a música do Iron Maiden de mesmo nome, que eu citei no começo do episódio. Ela é a última faixa do álbum Power Slave.
fiz esse episódio com muito carinho. Aprendi e me diverti bastante enquanto gravava e editava. Eu espero de coração que tenham gostado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que me ouviram até aqui. E esse foi o nosso primeiro Canto do Conto. É isso aí, pessoal. Valeu!